morte a luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Olá, você percebeu como esse ano voou? Literalmente, né? Copa do Mundo, eleições, nós elegemos a primeira mulher presidente, não é? Mas quando a gente olha ali no calendário, dá uma certa, vamos dizer assim, um certo mal-estar na gente, porque está terminando o ano, faltam pouquíssimos dias para terminar, e nós ainda temos muita coisinha enroscada, muita coisinha enrustida. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece. E aí você liga a televisão, você sai no calçadão da Dr. Pinheiro, você vê aquele apelo para o consumo, 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 consumo. Então, isso tira um pouquinho a gente do eixo. E os estudos mostram até, Alvacir, que existem mais depressões nessa época, as pessoas ficam com uma certa tensão pré-natal. É isso que a gente, que estão chamando essa nova onda aí, né? Tensão pré-natal. O Frei Beto, ele diz que esse momento, ele é muito mágico mesmo. E o Frei Beto nos diz que a felicidade parece estar embrulhada em papel celofane. Então essa magia aí, essa coisa, esses sentimentos antagônicos aí, é que nos mexe muito com a gente nesse tempo, não é, Alvacir? Realmente, né? Então, foi para todos, né? É uma época muito, assim, feliz. Além de tudo, é uma época de confraternização, é uma época de perdão e de esperança, não só para quem é cristão, mas para aqueles que não são cristãos também. O Natal realmente, Setembrina, ele produz um estresse assim, né, natalino, porque nessa época a pessoa, né, faz uma revisão interna dela. Aí começa a passar desde janeiro, fevereiro, até chegar no mês de novembro, né, praticamente antes do Natal. Aí, nesse mês de novembro, ela faz aquela revisão toda. O que aconteceu com algumas pessoas, da minha família? Eu me dei bem? Será que eu provoquei algum desgosto, algum descontentamento, né? Então é aquela hora, que chega aquela hora, de eu pedir perdão para a pessoa, de uma forma ou de outra, provocar um encontro com aquela pessoa também, né? E em diversas situações. Então, é uma época que a gente reveste a capa da solidariedade. Agora, em certas coisas até, Setembrina, eu acho um pouco intrigante, né? A minha maneira de pensar, por que o Natal, então, não é todos os dias, a partir de 1º de janeiro? Porque somente no mês de dezembro tem pessoas que querem se parecer, empresários e muita gente assim, só fazendo aquela campanha da solidariedade apenas nessa época e não investe no Natal, não vê essa capa do amor, né, da solidariedade, da humildade, né, todos os dias do Ano Novo. O que será que acontece que fica para trás esses dias? Então, você até adiantou um pouco o que eu gostaria de colocar aqui agora para ilustrar a nossa reflexão. O que significa esse dia 25 de dezembro para nós aqui? A gente olha o Papai Noel, a árvore de Natal com a sua neve, as suas bolinhas coloridas. Nós estamos aqui a caráter hoje de vermelho e branco. Então, o que significa tudo isso, não é? O que todo esse estardalhaço que a gente faz aí tem a ver com aquele menino que nasceu lá na manjedoura, não é? Então, eu fui lá no Evangelho de São Lucas. São Lucas é o único dos evangelistas que narra o nascimento de Jesus mesmo na gruta de Belém. Então, o que aconteceu nessa época? O imperador, ele mandou, se eu não me engano era Augusto o nome dele, ele mandou, através de um decreto, que todos fossem se recensear e cada pessoa tinha que ir na cidade natal. Então, diz o Evangelho que José saiu de Nazaré, na Galileia, para ir para Belém, na Judéia, que era a sua cidade natal, com sua esposa Maria, que estava grávida. Então, vamos imaginar essa cena, gente.
José e Maria indo fazer lá a sua inscrição lá em Belém, não é? E de repente o Evangelho diz que encerram-se os dias e Maria dá à luz ao seu filho. E diz também, São Lucas deixa muito claro que não havia lugar na casa, então por este motivo eles foram para estrebaria. Então o que significa isso? Talvez a cidade muito lotada, com todas as pensões lá cheia de gente, então não tinha lugar. Daí José achou, talvez uma pensãozinha qualquer lá, talvez uma casa de um parente, de um amigo, e ficou lá com Maria, e não tinha mais lugar dentro da casa. Então, por que toda essa simbologia do menino Jesus nascer nessa situação? Daí diz, Maria envolveu seu filho em panos e deitou-o numa manjedoura. Então, tudo isso é para mostrar para nós a humildade, Alvacir. Toda essa simbologia que nos remete a simbologia da humildade do Deus, não é? Ter vindo nascer numa estrebaria, da maneira mais humilde possível, não é? E aí, diz também o Evangelho, que os pastores que estavam lá por perto foram avisados da boa nova, que tinha nascido o Salvador, e foram lá louvar a Jesus. E também diz que eles encontraram o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Não é? E tem a história também dos reis magos que levaram os presentes. O que significa esses presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Talvez o ouro, toda essa vida, vamos dizer assim, toda essa lição de vida que ele nos deu, o incenso é a purificação, talvez uma parte espiritual de Jesus, e a mirra, todo o sofrimento que ele iria passar. Então, todo esse simbolismo, Alvacir, mexe muito com a gente nesse tempo de Natal. Mexe mesmo, Setembrina, e nós não devemos esquecer que tem um aniversariante neste dia, né? 25 de dezembro, que esse aniversariante é Jesus. E através de toda a sua simplicidade, até hoje ele nos seduz, né? Jesus, ele até 2010, até os dias de hoje, né? Esse nascimento, Natal, acredito eu que não tenha uma pessoa que não vá diante do presépio e veja que Jesus na manjedoura, que não fique imbuído de uma energia de amor, de solidariedade, de carinho, de compreensão. E eu sou assim uma pessoa que me volto muito pela família setembrina. Eu penso assim, será que nesse Natal não é época de você pensar, será que este ano eu dei atenção suficiente para o meu filho? Será que eu chamei meu filho para conversar algumas vezes? Será que eu dei atenção suficiente para o meu esposo, para minha esposa, para os meus familiares, para os meus vizinhos? Né? Será que eu dei atenção suficiente para eles? Ou foi mais importante para mim um telejornal, uma telenovela, uma novela? Né? Será que não é época de eu pensar que é mais importante uma conversa com os meus familiares do que apenas eu ficar somente com assuntos de fora da minha família? Eu acredito muito na família. A transformação da sociedade, do mundo, é através da família. Então nós temos que modificar os valores da família. E é uma época muito importante, uma época bastante suscetível, essa aí do Natal, onde nós vamos imbuir-nos daquele amor fraternal, de família, de pai com filho. Se teve alguma rusga, né? É época de pedir um perdão, provocar um encontro, aquela regeneração e também da gratidão, né, Setembrina? Nós temos muito que agradecer, não apenas a esse Jesus maravilhoso que nasceu, mas também agradecer a Deus por tudo. Pelas lutas, pelas dificuldades, pelas bênçãos. Acredito eu que temos mais que agradecer do que para pedir. Eu acho que é um Natal de agradecimento e de renascimento também. Alvacir, eu trouxe aqui hoje
uma poesia do Leminski, que é um poeta muito criativo lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E eu achei lá nos achados da Denise, lá, nos guardados da Denise, minha filha, eu achei muito interessante e oportuno para o Natal. Ele diz assim: no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora, e uma porção de pequenos probleminhas. Então, Alvacir, só podia ser do Leminski mesmo, esta simbologia tão legal, né? Quando se fala dos problemas. Essa época, Alvacir, ela nos remete mesmo a tudo isso que você falou, a voltar. Se eu estou lá, meio enrustido lá com alguém da família, eu vou lá e converso e reato. Então, é muito legal tudo isso. Mas ele não pode ser por decreto. Tem que partir do coração, não é? Alvacir, deixa eu provocar um pouquinho. E aquele dia de Natal, em que todo mundo bebe exagerado, naquela comilança sem fim, e começa a falar besteira, e ofender um ao outro, será que ainda existe muito hoje isso nos nossos dias? Eu tenho a impressão que sim, Alvacir. Existe, Sebrina, porque o Natal, né, assim, no sentido material, que essas comilanças de peru, tanta coisa, chester e bebida também, então daí a pessoa ela fica assim um pouco fora do seu limite, né? Começa até a ter brigas, né? Então foge daquele espírito de Natal, existe mesmo, e aí então foge daquele espírito natalino, daquela coisa de Jesus, da humildade, da sinceridade, da fraternidade, daquela união familiar, mais assim, de lembranças boas, né, da infância, contar assuntos assim mais agradáveis. Então existe essa comilança. Acredito que isso seja uma coisa assim bastante supérflua, que a tendência seria desaparecer. Mas o que é que nós vemos? É um consumismo desenfreado, tanto nas lojas, como em compra de bebidas, de comida, de tantas coisas, né? Acidentes e tudo mais, porque as pessoas viajam muito. Então nós temos que imbuir-nos daquele espírito de humildade de Jesus, né? De renascer junto com Jesus. Aproveitar e a começar de mim mesma, nessa também, de você mesma. E aquelas coisas que nós fizemos, que não gostamos muito, vamos trabalhar melhor, fazer melhor essas coisas, ter mais humildade, né, nessa época e para o ano inteiro também. Você falou uma coisa para o ano inteiro, que esse espírito de Natal se estenda para o ano inteiro. E é isso mesmo que a gente quer, não é, Alvacir? Que não seja uma coisa mágica só agora. Que essas atitudes, como a gente tem falado tanto das virtudes, da felicidade, que essa busca nossa seja durante o ano todo, para que ela seja verdadeira, não é? E quando você continua a ler o Evangelho, você vê lá, a Bíblia diz que é Simeão, uma pessoa muito velha, que disse que não ia morrer enquanto não visse Jesus. Daí até que ele fez uma visita para Jesus, quando Jesus foi ao templo, né? Ele conheceu Jesus, Nossa Senhora e São José levaram o menino lá para a apresentação no templo, e Simeão ainda disse: agora meus olhos podem descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Veja que coisa linda, os meus olhos viram a salvação. Que momento interno maravilhoso que nós estamos vivendo, Alvacir. E ele disse assim, uma coisa muito interessante: esse menino será sinal de contradição. Por quê? Porque é difícil seguir o cristianismo, é difícil ser cristão. É uma tarefa diária. Gandhi mesmo, Alvacir, o grande apóstolo da não-violência, ele disse que ele não era cristão simplesmente porque ele não conseguia viver o cristianismo. Que o cristianismo é maravilhoso, mas que é uma coisa muito difícil de ser vivida. Você concorda com isso, Alvacir? Concordo, porque esse amor, né, fraternal,
ele é difícil de ser vivido por causa do que acontece no dia a dia, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. É tão difícil, né, quando nós passamos em nossa vida por uma traição, uma puxada de tapete, né? Então, você quer perdoar aquela pessoa, mas ainda, né, temos que pedir para Jesus para que Ele nos ajude a perdoar de verdade, porque perdoar e lembrar sempre não é perdão. Então, é uma época assim que faz a gente refletir bastante. E eu penso também, Setembrina, que seria uma época que é tão gostoso quando uma pessoa telefona e deseja um Feliz Natal para você, se você não pode vê-la pessoalmente, né? É até mais interessante do que você mandar um cartão, um e-mail, coisa assim, porque você ouvir a voz da pessoa, eu acho mais gratificante. E também, nessa época, lembrarmos daquelas pessoas que nos serviram durante o ano todo. O padeiro, o lixeiro, um servente, né? Tantas pessoas, né? Que às vezes nós só lembramos daquelas pessoas grandes. E aquelas pequenas, né? Nós não lembramos delas. E são aquelas que foram especialmente, né? Foram excluídas, talvez, da sociedade, por coisa assim. Então, nós agradecer a essas pessoas que pequenas, né? Em gestos pequenos, mas durante o ano todo elas nos serviram. Então seria uma época da gente agradecer essas pessoas, né? Humildes, simples, mas que sem o trabalho delas também a sociedade não funciona, né? Não, e também é hora da gente pensar naquela criança interior que todos nós temos dentro de nós e que ela precisa aflorar agora. O que significa aquela criança? A criança, ela não tem essa, vamos dizer, ela não é tensa, ela não é dura, ela é relaxada, ela é tranquila, ela é feliz. Se você briga com ela, chama atenção, às vezes, uma coisa que é preciso, dali a pouco ela já vem, já enche você de beijo. Então, essa ingenuidade da criança, Alvacir, nós temos que retomar nesses dias. Parece uma bobagem a gente estar falando essas coisas, mas é preciso resgatar aquela criança interior. Não é bobagem não, Setembrina. Eu convido a todas as pessoas que nos assistirem, que retomem e relembrem a sua infância, né? As coisas boas e ruins também, se por acaso teve. Quem que não tem, né? Mas que voltem naquele tempo de criança e realmente sejamos crianças novamente, juntamente com o menino Jesus, né? Porque a criança é inocente, ela não tem malícia em nada, ela não é tensa, ela é leve, é livre, leve, ela é solta. E ela deixa, e os sentimentos dela são puros. Então sejamos puros igual uma criança, né? Que aí, quando as pessoas se imbuírem desse sentimento de humildade, de pureza, é aí o verdadeiro sentido do Natal. E nos tornarmos criança, é muito bom, de vez em quando, se tornar criança. E principalmente não deixar morrer aquela criança que existe dentro de nós, do bom humor, da alegria, né? De coisas boas, assim, alegres. Então, essa criança, ela tem que estar sempre presente, porque ela é leve, suave, né? Tem pessoas que a gente encontra, né? Como é que vai? Mais ou menos. Como é que vai? Vai elevando. Eu acho triste isso, né? Então, porque a criança é alegre. Então, vamos nos tornar um pouco mais crianças e ter dentro de nós esse sentimento puro, de leveza, de alegria mesmo, né? Nos tornarmos crianças, sem muita preocupação se estou certo ou errado. Levar a vida, né? Deixar as coisas fluírem. Eu estava olhando aqui a sua, vamos dizer, o seu visual, o seu modelito, enquanto você estava falando, e estava pensando, a gente está aqui de Papai Noel, representando um pouco essa dimensão comercial do Natal, e o nosso espírito, por tudo que a gente está falando, ele está lá no presépio de Belém. Então, eu acho que talvez, Alvacir, é isso que nós estamos precisando, todos nós, de termos sim essa dimensão, de fazer o presente, né? E também de reconciliação, de solidariedade, enfim, eu tenho a impressão que está muito legal essa nossa
composição aqui do Natal comercial e do presépio de Belém. Mas esse presépio de Belém tem que estar dentro do nosso coração. Não é? Eu assisti ontem à noite, lá no complexo do Morro do Alemão, a estrela, né, a árvore de Natal, que foi acesa, né, pela Regina Casé, se não me engano. E foi, assim, muito bonito, foi, assim, emocionante, aquela estrela brilhando, azul, depois, de repente, de várias cores, assim, e aquele povo aplaudindo. Eu, assim, eu tenho certeza que lá não foi simplesmente esse simbolismo de comércio, mas a restauração, a recuperação da dignidade daquele povo. Foi muito bonito, foi, então, que essa estrela de Natal reacenda em nossos corações, em todas as pessoas que nós conheçamos. Se você não tem oportunidade de ligar para uma pessoa e falar, mentalize essa estrela de Natal para ela. Mentalize aquele menino Jesus do lado dela. Isso que eu acho importante, né? Se você sabe de uma pessoa que está sofrendo uma doença terrível, coisa assim, mentalize Jesus perto dela, uma estrela que brilha. Mentalize luz para as pessoas, né? Eu tenho certeza que a primeira pessoa a receber essa luz será a gente mesma, você mesma, porque tudo aquilo que nós desejamos para as pessoas, primeiramente ela vem para nós e depois ela volta para a pessoa que nós desejamos. Que lindo, Alvacine, que essa luz dourada aí, toda essa energia dessa estrela que você falou aí, nos faça sair de nós mesmos, ir ao encontro da nossa cidadania, participar dos assuntos da nossa cidade e também, Alvacine, não esquecer de preservar o nosso planeta, que está cada vez mais pedindo socorro, que o planeta é a nossa casa ampliada e ele está pedindo socorro. Nós precisamos urgentemente cuidar de tudo isso, não é, Alvacine? Isso também é uma proposta de Natal. Então, assim, o Natal, né, que cada um que lembre, né, primeiramente pense no aniversariante, que é o menino Jesus, né. Não há quem não olhe para aquele menino lá na manjedoura, que não se sinta, né, mais assim, parece que Jesus está menor do que a gente lá, né, e que nós temos muito que agradecer a Ele nesse dia e para sempre. E eu desejo profundamente que o Natal não seja apenas nesse dia 25, mas que no próximo ano, todos os dias, seja Natal para a gente, um Natal de confraternização, mais ético, mais dinamismo, mais afável, mais compreensivo e com mais tolerância. Hoje em dia, Sabrina, as pessoas estão cada vez menos tolerantes com os filhos, com os pais, né? Às vezes nós temos nossos pais já, e eles são um pouco idosos, conta uma história uma vez, e conta duas, e conta três, e reclama. E a gente fala, para de reclamar, para de falar, já escutei isso. Isso aí também é Natal, vamos escutar mais os nossos pais. Acho que nós podemos, né, deixar uma mensagem aqui para a gente ouvir mais as pessoas. Tem uma necessidade, uma fome de afeto e de a gente ser mais ouvido. Né? Você não acha, Santa Brina? Com certeza. E é só o menino Jesus para fazer este milagre em nós, não é? Então, terminando agora este Rosa Choque, que é o último do ano, não, você? Se você quer falar mais alguma coisa, da minha parte eu já desejo, então, um feliz e santo e um ótimo Natal para todo mundo, muita paz, muito bem, muita alegria, muita força, enfim, tudo que você precisa, muita saúde nesse Natal. E como você falou, não esquecer o aniversariante. Eu também quero desejar a todos e a todas um feliz e santo Natal. Podemos perceber que nesta época do ano, o mundo inteiro para um pouquinho, né? Nem que seja para comprar presente, em gastar lá nessa parte material, mas eu tenho certeza que para também para ver esse menino Jesus, esse Jesus menino, né, que veio para salvar a humanidade. Vamos renascer com ele a cada Natal, renascer nas suas qualidades, nas suas atitudes, né, e agradecer pela vida, pelo dom que nós temos,
pela oportunidade de conhecer as pessoas e pela oportunidade até das dificuldades de nossa vida, que através dela nós podemos agradecer. Então eu desejo a todos vocês um santo e feliz Natal e que o menino Jesus realmente renasça em cada coração, dando muita luz, muita saúde, muita paz e muito amor. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de